Nesse primeiro caso, a gente tem a soma de dois termos elevado ao quadrado, então é o quadrado da soma. O que acontece? Eu pego o primeiro termo e elevo ao quadrado, mais 2 vezes o valor do primeiro termo, vezes o segundo termo, mais o valor do segundo termo ao quadrado. Aqui a gente tem o quadrado da diferença, a menos b elevado ao quadrado. Como vai ficar a resposta final? Vai ficar o primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo, vezes o valor do segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. E aqui a gente tem a multiplicação da soma pela diferença. Então, o que acontece nesse caso? A gente vai pegar o primeiro termo e elevar ao quadrado, menos o valor do segundo termo elevado ao quadrado. Basta fazer isso aqui para achar a resposta das questões. Então, bora lá. A primeira questão era o seguinte: tem 10 mais 3x, tudo isso aqui elevado ao quadrado. O que a gente tem nesse caso? A gente tem que pegar, então, o primeiro termo, que aqui no caso é 10, que seria o a aqui desde cima, ao quadrado. Então, isso aqui vai ser o primeiro termo ao quadrado, ou seja, 10 elevado ao quadrado. Esse é o nosso primeiro termo. Mais 2 vezes o valor do primeiro termo, que é o 10, vezes o valor do segundo termo, que é o 3x. Então, o segundo termo da gente é o 3x. Mais o valor do segundo termo ao quadrado. Então, vai ficar o 3x ao quadrado, tá? Sempre que tiver a letra multiplicada do número, vamos pôr entre parênteses para a gente não esquecer que o quadrado é sobre todo esse número, não só em cima do x, tá? Então, esse aqui é o nosso segundo termo ao quadrado. Então, a gente tem aqui primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o valor do primeiro termo, vezes o valor do segundo, mais o segundo termo ao quadrado. E agora a gente resolve isso aqui. 10 ao quadrado, 100. Mais, temos a multiplicação aqui, tem variável e tem número. Então, a gente multiplica o número com número e letra por letra. 2 vezes 10, 20. 20 vezes 3, 60. E o x, não tem mais nada para multiplicar por ele. Mais 3x ao quadrado. Então, vai ficar 3 ao quadrado, 9x elevado à segunda potência. Lembrando que esse pedacinho aqui pode ser feito de maneira mental só. Não precisa ficar escrevendo isso aqui, tá? Então, eu consigo vir direto daqui para cá. Ou seja, o primeiro termo ao quadrado, 10 ao quadrado, 100. Mais 2 vezes o primeiro, 2 vezes 10, 20. Vezes o segundo, vezes 3x, 60x. Mais o segundo termo ao quadrado. 3x elevado ao quadrado é 9x ao quadrado. Nesse segundo exemplo, a gente tem o quadrado da diferença. Então, em vez de usar isso aqui, a gente vai usar esse aqui. O que é o quadrado da diferença? Eu vou pegar o valor do primeiro termo e elevar ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Então, nosso primeiro termo, nosso segundo termo. Então, vai ficar como? Primeiro termo elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo, vezes o valor do segundo, mais o valor do segundo termo elevado ao quadrado. Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? Primeiro termo é 7a. Então, a gente vai colocar 7a elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo, que é 7a, vezes o segundo, que é o b, mais o segundo termo, que é o b elevado ao quadrado. 7a ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. A elevado ao quadrado é a ao quadrado. Negativo vezes números positivos vai ficar negativo. 2 vezes 7, 14. A vezes b, AB.
mais b ao quadrado. Ou seja, o quadrado do primeiro menos 2 vezes o valor do primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo termo. É o produto da soma pela diferença, tá? Que é esse caso aqui. Então, eu vou pegar o primeiro termo, nosso é o AX. O segundo termo da gente aqui é o B. A resposta final vai ser o valor do primeiro termo elevado ao quadrado, menos o valor do segundo termo elevado ao quadrado. Quem é nosso primeiro termo? É o AX. Então, vai ficar o AX elevado ao quadrado, menos o valor do segundo termo, que é o B elevado ao quadrado. AX elevado ao quadrado, então vai ficar A ao quadrado, X ao quadrado, menos o B elevado ao quadrado. Essa é a resposta final. Primeiro termo ao quadrado, AX elevado ao quadrado, menos o segundo termo ao quadrado, que é o 2. AX elevado ao quadrado é A ao quadrado, X ao quadrado, menos o B elevado ao quadrado. Essa seria a resposta final. A letra D falava o seguinte: eu tenho 7A menos B, isso tudo elevado ao quadrado. O que a gente faz então? É o quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Lembrando que nosso primeiro termo aqui é o 7A. Então, aqui eu vou colocar 7A. Aqui eu vou colocar 7A. Nosso segundo termo é o B. Então, B e B. Quadrado do primeiro termo, menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo ao quadrado. Então, vamos lá. 7 ao quadrado, 49. A elevado ao quadrado. Negativo vezes positivos é negativo. 2 vezes 7, 14. A vezes B, AB. Mais B ao quadrado. Quadrado do primeiro termo, quadrado de 7A, 49A ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, 2 vezes 7A é 14A, vezes B, 14AB. Mais o segundo termo, que é o B elevado ao quadrado. A letra E. Tem o quadrado da soma de dois termos. Então, o que a gente vai fazer? Pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, mais 2 vezes o valor do primeiro termo, que é x, vezes o valor do segundo termo, que é 0,5, y, mais o segundo termo, que é 0,5, y elevado ao quadrado. Aqui vai ficar o próprio x ao quadrado. Aqui é positivo, números vezes números, letras vezes letra. 2 vezes 0,5 é 1. X vezes y, x, y. Mais 0,5y elevado ao quadrado vai ser 0,5 ao quadrado, que é 0,25, y elevado ao quadrado. Então, aqui a gente tem o primeiro termo ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Lembrando que a gente pode omitir esse 1. De uma maneira mais simplificada, ficaria assim, ó, x ao quadrado, mais 1xy, a mesma coisa que xy, mais 0,25y ao quadrado. A letra E, a letra F, a gente tem o quadrado da diferença. Então, o que a gente tem que fazer? Quadrado do primeiro termo, vou colocar agora de caneta azul, menos 2 vezes o valor do primeiro termo vezes o valor do segundo, mais o quadrado do segundo termo. Nosso primeiro termo é a ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado elevado ao quadrado, menos 2 vezes o valor do primeiro termo, que é a ao quadrado, vezes o segundo, que é o 4y, mais o valor do segundo termo elevado ao
quadrado. A ao quadrado elevado ao quadrado, eu conservo a base que é o A e multiplico os expoentes. 2 vezes 2, 4. Número negativo vezes positivo é negativo. Número vezes número, letras vezes letras. 2 vezes 4, 8. A ao quadrado vezes y é A ao quadrado y. 4y elevado ao quadrado é 4 ao quadrado, que é 16, y ao quadrado. Essa seria a nossa resposta. Aqui a gente tem o produto da soma pela diferença. Que é isso aqui, ó, que a gente tinha visto. É o produto da soma pela diferença. O que a gente faz? Vai pegar o primeiro termo, vai elevar ao quadrado, menos o valor do segundo termo elevado ao quadrado. Então, aqui, nosso primeiro termo é 1,4. E vou elevar ao quadrado, menos o valor do segundo termo, que é ABC, elevado ao quadrado. Então, vamos resolver isso aqui. Então, vamos lá. 1,4 ao quadrado é a mesma coisa que 1,4 vezes 1,4. Isso aqui vai dar 1,96. Menos ABC ao quadrado. Então, vai ficar A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado. Essa é a letra G. Aqui a gente tem o primeiro termo ao quadrado, menos o valor do segundo termo elevado ao quadrado. Agora, a gente tem o quadrado da soma, né? E como a gente calcula isso? É o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o valor do primeiro termo vezes o valor do segundo, mais o quadrado do segundo termo. Então, vamos lá. Nosso primeiro termo é A ao cubo. Então, vai ficar A ao cubo elevado ao quadrado, mais 2 vezes o valor do primeiro termo, que é A ao cubo, vezes o valor do segundo termo, que é o B ao cubo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Potência de potência, eu conservo a base, que é o A, e multiplico os expoentes. 3 vezes 2, 6. Mais 2 vezes o primeiro termo, só tenho 2 de número, vai ficar A ao cubo vezes B ao cubo, é A ao cubo, B ao cubo. Mais o valor do segundo termo ao quadrado. B ao cubo elevado ao quadrado, conserva a base, que é o B, e multiplica 3 vezes 2, 6. Lembrando que tudo isso aqui pode acontecer mentalmente. Eu posso sair daqui e vir direto para cá. Na letra I, a gente tem a mesma coisa. A gente tem o quadrado da soma de dois termos. Então, a gente vai fazer o quadrado do primeiro termo. Quem é nosso primeiro termo? X à quarta. Mais 2 vezes o valor do primeiro termo, que é x à quarta, vezes o valor do segundo termo, que é 5y ao cubo, mais o valor do segundo termo, que é 5y ao cubo, elevado ao quadrado. Então, vamos lá. Primeiro termo ao quadrado, conserva a base, que é x, e multiplica os expoentes. 4 vezes 2, 8. Aqui, nessa multiplicação, número vezes número, 2 vezes 5, 10. X à quarta vezes y ao cubo. X à quarta vezes y ao cubo. Mais 5y ao cubo elevado ao quadrado, então vai ficar 5 ao quadrado, que é 25. Y ao cubo elevado ao quadrado, conserva a base, que é y, e multiplica. 3 vezes 2, 6. Nesse último exemplo, a gente tem o produto da soma pela diferença. E sempre que eu tenho o produto da soma pela diferença, basta pegar o primeiro termo, elevar ao quadrado, menos o valor do segundo termo e elevar ao quadrado. Primeiro termo é 3y. Então, vai ficar 3y elevado ao quadrado, menos o valor do segundo termo, que é o a, elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, y elevado ao quadrado, menos a ao quadrado. É a resposta disso aqui. Então, aqui está a correção da lista de exercícios de vocês.